Não julgueis. Eu cheguei à conclusão que a melhor solução para esse assunto, para fecharmos de vez, é eu gravar um vídeo e deixar lá fixado. Sempre que chegar alguém da galerinha do Não Julgueis, eu vou enviar esse vídeo e acabou. A pessoa pode vir, eu vou enviar esse vídeo e acabou. Vamos ler Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1 até 6. Não o versículo 1, não, a partir do versículo 1. A Bíblia é um conjunto de livros. Tem texto e tem contexto. E texto sem contexto vira pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Mateus 7, 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2. Nem tem ponto aí, vem vírgula. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês, no argueiro e não vês a trave que está no teu olho, uma coisa bem grande assim? Como é que estás a ver esse coisa? Por quê? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar-te o argueiro no teu olho, estando uma trave no teu? 5. Essa parte que não gosta. Hipócrita. Grava bem. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Primeiro. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. E então. Primeiro. Então. Cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6, que também não gostam de explicar. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Texto, contexto. Não julgueis para que não sejais julgados. Ok. Depois, com a medida que vocês medirem, também vos hão de medir, ok? Como é que queres tirar trave no olho do outro? Ou como é que queres tirar cisco no olho do outro, enquanto aqui tem uma trave? Ok, tira primeiro. Primeiro. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. Pedi que guardassem essa frase. A Bíblia nos proíbe de julgar de forma hipócrita. Eu julgar alguém quando eu estou a fazer a mesma coisa ou pior, isso é pecado. Eu ir falar para o irmão, isso aqui é pecado, enquanto eu também estou a fazer, isso é pecado. Eu devo primeiro me analisar, sair do pecado, me purificar, ok? E depois ir lá, irmão, há um problema. A Bíblia não nos proíbe de pregar para as pessoas. Pregar é um mandamento, Mateus 28, 19 e 20. A Bíblia não nos proíbe de avisar as pessoas dos seus pecados. Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 18, diz: se eu, Luana, recebo de Deus que eu tenho que ir avisar ao meu irmão sobre o pecado e ele não ouve, ok, eu tenho que ir avisar, neste caso, se eu, Luana, recebo a mensagem de Deus para ir avisar, eu aviso. E ele não ouve, ok, estou livre, minha responsabilidade acabou, o meu irmão é que vai carregar aí a responsabilidade. Agora, se eu recebo de Deus que tenho que ir avisar ao meu irmão sobre o pecado dele e eu não aviso, ele morre no seu pecado e eu também sou responsável. Nós somos responsáveis por pregar, por nos ajudar, exortando-vos uns aos outros. Nós temos que falar uns para os outros, temos que nos comunicar. E os não julgueis usam esse versículo, na verdade, para dizer: me deixa pecar em paz. Eu nunca ouvi um pastor sério, um pregador sério, um cristão sério, conhecedor da palavra, um cristão que lê a Bíblia, que conhece sobre santidade, a usar o não julgueis como usam esses da galerinha do não julgueis. Nunca vi. São pessoas que querem continuar a pecar, ou são pessoas que são covardes e não querem pregar para o outro. Eu nunca vi. A minha Bíblia tem aqui um comentário, eu acredito que vocês podem ir para qualquer pregação, para qualquer sítio, aqui vem. Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus
antes de pensar em examinar e influenciar a conduta de outros cristãos. Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício, do discernimento e de fazermos a avaliação dos pecados dos outros. O crente é ordenado a identificar falsos ministros dentro da igreja e avaliar o caráter de certas pessoas. Número 2. Mateus 7:1 não deve servir de desculpa para a omissão do exercício da disciplina eclesiástica. Quando nós vemos um irmão a pecar, nós temos que avisar. Isso está em Mateus 18. Abram. Se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Se ele negar, traz 2 testemunhas. Se ele negar, diz à igreja. Se ele negar, tira-o, trata-o como publicano. Acho que esse é o nome. Tira ele. Hoje em dia, aplicarmos Mateus 18. Essa igreja não tem amor. O próprio Jesus é que disse. Tira-o. Agora, como é que vamos praticar o versículo 6? Sem julgar. Não des aos cães as coisas santas. Palavra de Deus é algo santo. Se eu vou avisar alguém, essa pessoa recebe a palavra de Deus de forma, zomba da palavra de Deus. Eu já avisei do pecado, já preguei a Bíblia, ele zombou da palavra de Deus. Eu tenho que lhe deixar, eu não posso dar pérolas aos porcos. Não posso dar coisas santas aos cães. Deixo. Posso ir orar por ele? Posso. Abram Mateus 10, versículo 14. Jesus diz, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, vão embora. Mas a função aqui é de ir avisar, ir pregar. Mateus 28, 19 e 20, pregar é mandamento. Pregar é mandamento. E o problema dos não julgueis é que querem que nós preguemos Jesus te ama. E eu disse, essas pessoas não iam aguentar viver no tempo de Jesus. Não iam aguentar viver no tempo de João Batista. Não iam aguentar viver no tempo dos apóstolos. É por isso que eu tenho quase a certeza que essas pessoas nem lêem a Bíblia. É por isso que usam não julgueis dessa forma. Porque nem lê a Bíblia. Depois, quando chegas e lhe perguntas, pedes para explicar João 7,24, que diz, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Não respondem. Começou e não, mas o amor, amor, amor. Sim, mas o que é julgar segundo a reta justiça? Ah, não, mas o amor, amor, amor. João Batista chegou, falou dos pecados, disse arrependam-se mesmo. Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, falou dos fariseus, porque os fariseus tinham esse problema de colocar fardos nas pessoas que nem eles conseguiam cumprir. Em Mateus 23, Jesus diz, mas ai de vocês, fariseus e escribas, ai de vocês, fariseus e escribas, tantas vezes repetiu, ai de vocês, a mencionar os pecados. Por exemplo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. Aqui Jesus está a mencionar. É onde não julgueis. Naquele tempo viriam, não, mas nós não podemos julgar, nós temos que pregar com amor, falar com amor. Não, ai de vós, é Jesus que está a falar. Nós hoje inventamos um Jesus, parece que é hippie, paz e amor. Não é assim. Leiam a Bíblia. Existe ordem, existem regras. Aquilo que está ali é para fazer. Eu não estou a defender aqui que temos que chegar na cara de todos na rua. Vocês todos vão para... Não, é para avisar. Irmão, é assim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Viver uma vida assim é uma vida de pecado e nos vai levar à condenação eterna. Mas se quiseres ter a vida eterna, vai para Cristo, lava-te, muda de arrependimento, muda de comportamento, pois temos de produzir frutos dignos de arrependimento. Aí estás a pregar, estás a avisar do pecado. Não é prega com amor. Vejam a pregação de Pedro no livro de Atos. Pregação de Pedro foi arrependam-se. Vocês mataram o Cristo. Ele veio, mas vocês mataram. Isso o que é? E é engraçado que os não julgueis nos julgam por nós julgarmos outra pessoa. Se eu usasse a definição deles de julgar, eu ia dizer, não me julga também.
Eu falo sobre pecado e aí chegam nos julgueiros, não, mas nós não podemos julgar. Então também está a me julgar, não me julga, vamos calar nós todos. Cada um faz o que quer, ninguém fala nada e no final vamos todos ao céu. Eles nos julgam por julgarmos outras pessoas. Mas quando é vez deles está certo, porque eles têm mais amor que todo mundo. Porque eles são o próprio amor e estão cheios do Espírito. Não fujam da vossa responsabilidade de pregar. Não fujam da vossa responsabilidade de exortar ao irmão sobre o pecado. Isso é bom. E o mais grave de tudo, só Deus pode julgar. Vocês não têm medo do juízo de Deus? Vocês acham que lá no dia de prestar contas, Deus vai dizer, roubaste? Minha filha, não tem problema. Ai, não viveste uma vida de santidade. Não tem problema. Só ias à igreja, mas não praticavas a palavra. Não tem problema. Minha filha, entra no gozo do teu Senhor. Vocês acham que mesmo o juízo de Deus vai ser... É só lerem a Bíblia. Leiam. Para saber como será. Eu prefiro, irmãos. Eu prefiro que vocês mesmos me julguem quando eu errar. Luana, estás errada. A Bíblia. Eu prefiro ouvir julgamento dos meus irmãos. Eu mudar com base no julgamento dos meus irmãos, do meu pastor. Eu prefiro do que ir lá no dia de prestar contas. Porque aquele juízo não vai ser... Não vai. É grave que o cristão ache que o julgamento de Deus é mais confortável. Tipo, só Deus pode julgar porque Deus é amor. É grave. É falta de leitura bíblica. É falta de muita coisa. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, acautelai-vos, pois nos últimos dias virão tempos difíceis em que as pessoas irão buscar o quê? Irão buscar aqueles que querem ouvir, aqueles que adoçam os ouvidos. É isso que querem. Querem Jesus te ama. Vocês nunca vão chegar numa pregação de Jesus te ama e ouviram não julgueis lá, escrever, não devemos julgar. Não. Não. E são essas pessoas que não conseguem formar uma opinião crítica. Não conseguem analisar, não conseguem pegar na Bíblia, ver se aquilo que o pastor está a falar está certo ou errado, se aquilo que o irmão está a fazer está certo ou errado, se aquilo que ele mesmo está a fazer está certo ou errado. Não, não vê. Não tem opinião, não forma opinião, porque não é para julgar. Ele vive sem formar opinião, nem sei como é que ele acha que isso é possível, mas ele vive assim. Ele vive assim. Então continuem. Continuem com a doutrina do eu não julguei, já pegar Mateus 7:1. Continuem, mas não me julguem. Eu também estou a pedir, não me julguem por eu julgar outras pessoas. Me deixem julgar os outros à vontade. E há pessoas que se estão a beneficiar desse julgamento que os pastores, os pregadores, que todos nós cristãos estamos a fazer. Luana, me julgaste, mas gostei, mudei, saí do pecado. Amém. Eu também, irmã, me julgaste, eu gostei. Me falaste aquele dia que eu fui muito impaciente. Gostei, obrigada, já saí. Agora já não vou ser impaciente, acabou. Nós que estamos a nos julgar entre nós, estamos a mudar de vida. Continuem vocês no vosso amor. Continuem no vosso amor, no vosso... Continuem. Mas saibam que tempo de João Batista, dos apóstolos de Jesus, lá atrás, vocês não iam aguentar. Muito mais poderia eu aqui dizer, não sei se esqueci, até tive que escrever para não esquecer, é tanta coisa e pronto. Não sei mesmo. Não sei como é que vocês estão a julgar os falsos profetas, como a Bíblia manda. Não sei como vocês estão a julgar os espíritos, como a Bíblia manda. Não sei como estão a fazer. Não sei mesmo. Não sei. Não sei como estão a viver. E hoje em dia, muitas pessoas estão a abandonar igrejas por causa de pregações. Já ouvi um pastor a falar, tem pessoas que saem da igreja. Que nessa igreja se prega muito sobre santidade. São esses não julgueis. Prega-se mesmo sobre santidade, mas irmão, pecado existe, é essa aqui, temos que sair do pecado. Isso não gosta. Vão procurar lá o Jesus te ama. Deus está ansioso para tocar no teu coração. Foi esse Jesus de paz e amor, o hippie que inventaram. Deus está ansioso para entrar no teu coração. Deus está ansioso para mudar a tua vida. Deus está ansioso. Um Deus ansioso. Peace and love. Não sei que Bíblia estão a ler, mas o Jesus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia é amor, mas é justiça. O Deus da Bíblia disciplina aqueles a quem Ele ama. O Deus da Bíblia tem regras, tem padrões. O Deus da Bíblia tem uma palavra e tem instruções, tem mandamentos para que nós possamos cumprir.
O Deus da Bíblia chama a todos os cristãos a se ajudarem entre eles a saírem do pecado. E o Deus da Bíblia avisou: se não te ouvir, vai embora. Ora pela pessoa, amém, mas não deixe coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Sacuda o pó e acabou. Essa é a palavra. Vai ficar afixado por muito tempo. Sempre que alguém me vier com essa de não julgueis, já não vou pedir explicação de mais nada, eu já não vou responder. Acabou. Querem viver no pecado, querem continuar no pecado? Continuem. Nós outros que vamos nos julgar entre nós, vamos tentar resolver as coisas com o Senhor. Então, nos deixem nós que nos julgamos. Vocês também parem de nos julgar. Vá. É só isso. It's enough.